Salve, salve rapaziada, estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje você irá aprender como usar sua linguagem corporal para se sentir mais confiante, se sentir e ser visto como alguém mais confiante. Primeiro você precisa saber que a linguagem corporal foi a primeira forma de comunicação que nós, seres humanos, tivemos, que mais ou menos 93% de toda a nossa comunicação é feita através dela. As palavras são apenas 7% da nossa comunicação. A linguagem não verbal influencia muito a forma como as pessoas veem você. É através dela que as pessoas irão julgar se você é uma pessoa confiante ou insegura. Então, bora lá aprender algumas dicas para se tornar muito mais confiante, hoje mesmo. A primeira dica é: tenha uma postura ereta. Pessoas que andam curvadas, com os ombros caídos para frente, passam uma imagem negativa. Então levante esses ombros e estufe o peito para frente. Tente fazer um esforço e encolher essa barriga. Levante a cabeça. Nada de ficar de cabeça baixa. Só tome um pequeno cuidado nesse ponto para não levantar muito, pois cabeça muito elevada vai passar uma mensagem de arrogância e não é essa a intenção do nosso vídeo. A segunda dica é: tenha uma linguagem corporal aberta. Não vai adiantar nada você ter uma postura ereta se mesmo assim você estiver fechado. Esteja aberto, nada de ficar na defensiva. Ocupe espaço mesmo, não tenha vergonha disso. Mesmo quando você estiver sentado, coloque seus braços no encosto do sofá, caso você estiver em um, é claro. Ou se você estiver em um restaurante, coloque o braço por trás da cadeira que está ao seu lado. Não fique com os braços cruzados e nem com as mãos dentro dos bolsos, deixe-as mais à mostra. Além dos braços cruzados, as pessoas também têm o costume de colocar objetos em frente ao corpo, como copos de cerveja ou garrafas d'água. As mulheres costumam colocar suas bolsas, carteiras ou copos de bebidas também. Elas fazem muito isso quando estão se sentindo desconfortáveis com a situação. A nossa terceira dica é gestos com as mãos. Gesticular de forma correta demonstra confiança, poder e liderança. Observe como os grandes líderes comunicam. Esses caras usam muito as mãos para gesticular. E você pode utilizar isso também para ser visto como um líder confiante. Você pode utilizar esses gestos com as mãos para enfatizar uma mensagem verbal. Aquela mensagem que está sendo falada, você pode dar uma ênfase em algo que for importante. Mas preste atenção nisso aqui. Faça sempre gestos congruentes com o que você estiver falando. Não deixe as mãos perdidas agindo por conta própria. E aqui vai mais uma dica sobre os gestos. Gesticule na altura do peito e procure fazer gestos de cima para baixo. O gesto de cima para baixo passa uma mensagem de maior poder e dominância. A quarta dica é o contato visual. O contato visual usado de forma correta pode ser muito poderoso em nossas relações interpessoais. Ao olhar diretamente nos olhos da pessoa com quem estamos falando, passa uma mensagem consciente a ela. A pessoa passa a nos ver como alguém mais confiante e mais confiável para se relacionar. Só não vai ficar olhando por muito tempo. Se fizer isso por muito tempo, vai deixar a pessoa desconfortável e seu entrosamento com ela irá por água abaixo. Olhe por um tempo, depois desvie o olhar. Olhe mais um pouco, depois desvie outra vez. Tem algumas pessoas por aí que falam que tem tempo certo para olhar e para desviar o olhar, mas eu prefiro que cada um faça no seu próprio tempo. Mais uma coisa sobre o contato visual: ao desviar o olhar, desvie para um dos lados ou para cima, jamais desvie para baixo. Olhar para baixo após quebrar o contato visual passará uma imagem de submissão e insegurança. E a quinta e última dica é a vocal, ou seja, a forma como você fala. Tente falar com uma voz um pouco mais grave. Faça pausas maiores entre uma frase e outra.
Evite gritar ou falar muito alto. Fale tranquilamente, com muita calma. Fale no seu tempo. Evite usar palavras com final ino ou ina. Alguns exemplos: bonitinho, gostosinho, fofinha, lindinha, essas coisas, sabe? Esse tipo de palavra diminui seu valor e a sua confiança. Agora, se você for uma mulher, não terá problema algum ao usar essas palavras. Tem mais um ponto importante aqui sobre o modo de falar, que é: não fale correndo. Ao falar muito rápido, você acaba atropelando as palavras e, no final das contas, as pessoas ficam sem entender nada e acabam perdendo interesse por você. E para vocês que viram o vídeo até aqui, vou deixar uma dica extra. Ao caminhar, ande sempre com a postura ereta, cabeça para cima, dê passos médios e procure tocar o chão primeiro com o calcanhar. E mais uma coisa, mexa os braços, jamais caminhe com os braços colados ao corpo. Então vamos recapitular o que foi passado aqui. 1. Tenha uma postura ereta. 2. Utilize uma linguagem corporal aberta. 3. Faça gestos congruentes com as mãos. 4. Faça contato visual com as pessoas. 5. Fale com uma voz grave, com pausas e não grite. Meu nome é Márcio. Mais uma vez agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Em breve estaremos juntos novamente no próximo vídeo.